Bem-vindos novamente, prezados alunos. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula. Nessa aula, iremos estudar a radiação eletromagnética, seus benefícios, malefícios, quando da interação com corpos biológicos. Esse conteúdo ele vai surpreender a todos. Espero que aproveitem ao máximo. Chegou a hora de estudar. Bom estudo a todos. Bem, turma, nessa aula nós iremos trabalhar sobre radiação eletromagnética. Vocês viram que na aula anterior nós falamos sobre o espectro eletromagnético e que basicamente o espectro eletromagnético ele subdivide em dois. O espectro eletromagnético de radiação não ionizante, que são as radiações que possuem altos comprimentos de onda, e o espectro de radiação ionizante, que são aqueles espectros que possuem baixo comprimento de onda, porém frequências altíssimas. E nesse meio termo nós temos a luz visível, onde se encontra, digamos assim, o ponto intermediário de separação entre as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Só lembrando, como exemplo de radiações não ionizantes, nós temos as ondas de TV, as ondas de rádio. Como exemplo de radiações ionizantes, nós podemos citar o raio-x, ultravioleta e também os raios gama. Bem, de posse desse conhecimento, vamos novamente aos tópicos dessa nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre radiação eletromagnética, dualidade onda-partícula, tipos de radiações e suas características e os efeitos biológicos da radiação. Bem, então, pessoal, de posse daquele breve conhecimento que nós tivemos sobre o espectro eletromagnético na nossa última aula, se faz a seguinte pergunta: qual é a resposta do corpo humano ao ser exposto às radiações eletromagnéticas? Será que essa radiação ela produz benefícios ou malefícios às estruturas biológicas? Então a gente viu nas aulas sobre o espectro eletromagnético somente o quê? Somente os malefícios produzidos pelas radiações ionizantes do espectro eletromagnético. Nós não chegamos a ver nada sobre os benefícios. Então, nessa aula, ao final dessa aula, a gente vai basicamente tratar desses benefícios e desses malefícios. Nós vamos fazer um apanhado para exemplificar ainda mais como se dá esse processo da interação da radiação com o corpo humano. Então, venham comigo e vamos para mais uma aula onde nós iremos compreender melhor esses tópicos. Bem, a radiação, será que ela está em todas as partes? O que é que vocês acham? Será que, mesmo dentro de casa, eu sofro algum tipo de radiação? Será que em todo local eu tenho radiação? Bem, turma, essa é uma resposta basicamente muito simples de se responder. Por quê? Porque a radiação, claramente, ela está em todas as partes. Uma simples lâmpada acesa na sua casa, um simples aparelho eletrônico funcionando, tudo isso emite radiação. Logicamente, você tem as radiações que são ionizantes e as radiações que são não ionizantes. E na maioria dos casos, essas radiações desses aparelhos eletrodomésticos, até mesmo elétricos, você tem as radiações não ionizantes. Então, são radiações que o seu corpo suporta e que não alteram nenhum efeito no DNA de corpos biológicos. Bem, pessoal, então está bem aí uma figura que exemplifica bem as radiações que nós estamos sendo, digamos, submetidos a todo instante. A própria luz solar, a própria luz da iluminação, a radiação eletromagnética produzida pela corrente elétrica, os telefones celulares, ondas de rádio, o próprio micro-ondas. Então são diversas
as radiações às quais nós estamos sendo submetidos a todo momento. Bem, radiação eletromagnética. Qual é a definição para essa radiação? Ela nada mais é do que a emissão, propagação e transferência de energia em qualquer meio em forma de ondas eletromagnéticas. Lembrando das nossas ondas eletromagnéticas, que nada mais são do que oscilações de uma determinada carga que produzem campo elétrico e magnético perpendiculares entre si e que interagem ou não com a matéria orgânica. Então, bem aí nós temos um caso bem específico das radiações alfa, radiação beta e radiação gama. Tá? E alguns materiais, o papel, o plástico, o aço e o chumbo. Vocês podem observar que a radiação alfa e a radiação beta, elas não conseguem atravessar o chumbo. A alfa ela chega até o plástico, a beta ela atravessa ou é absorvida pelo aço, porém a gama ela já consegue o quê? Atravessar até mesmo o chumbo, que é um material que suporta, que é utilizado para minimizar os efeitos das radiações eletromagnéticas. Então tudo vai depender da intensidade da radiação. Tá? E relembrando, a nossa onda eletromagnética ela nada mais é do que uma oscilação de uma carga elétrica que produz um campo elétrico e magnético perpendiculares entre si com determinado comprimento de onda e frequência, onde essa frequência é a frequência de oscilação da onda. Como ocorre a dualidade onda-partícula? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Uma hora uma onda se comporta como onda, outra hora ela se comporta como partícula. Então observem bem aí. Eu tenho uma fonte de fótons que são emitidos por uma determinada fonte. Essa fonte ela atinge um anteparo, onde nesse anteparo nós temos dois pequenos furos. Ela se difrata, ou seja, ela consegue contornar esses orifícios e ela vai se chocar lá no final, numa placa. Onde nessa placa existe um detector de fótons. E você pode observar que esse detector de fótons colocado nessa placa, nesse anteparo, ele identifica regiões com maior quantidade de choque de ondas e locais com menores choques de onda. Onde tem o maior local de choque de onda? É essa região em branco. Menores locais, essa região em preto. Então, pessoal, isso só é possível porque o fóton ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula. Ao se difratar nesses dois orifícios, ele tem um comportamento de onda. Ao se chocar com o detector, ele tem um comportamento de partícula. Então, isso identifica claramente que uma onda ela pode ser, ou uma radiação eletromagnética, ela pode ser ora onda, ora partícula. Porém, ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. Depende do quê? Depende da forma com a qual nós estamos analisando essa onda. Então, após 21 fótons atingirem a parede, você tem a primeira figura. Após 1000 fótons atingirem a tela, você tem a figura do meio. E após 10.000 fótons atingirem a figura ou a tela, onde nós temos o detector de fótons, você tem a figura de baixo. Então, pessoal, isso identifica o quê? Claramente que um fóton, que nada mais é do que uma radiação eletromagnética, o fóton é uma emissão de luz, ele pode se comportar como onda ou como partícula. Então, na interação com o detector, o fóton se comporta como partícula. Já na propagação, ele se comporta como uma onda. Então, é muito interessante esse comportamento da radiação eletromagnética, porque ela pode tanto contornar objetos, como pode o quê? Produzir ou provocar problemas em função do choque dessas partículas com determinadas paredes ou com determinados sistemas com os quais eles vão interagir.
Visto isso, nós podemos falar agora quais são as fontes de radiação. Basicamente, as fontes de radiação elas são duas, e é bem tranquilo para você identificar as fontes de radiação que nós temos na natureza. Nós temos as fontes de radiação que podem ser naturais e as fontes de radiação que podem ser artificiais. Mas, professor, que fontes naturais são essas? São aquelas que não são produzidas pelo ser humano. Está bem aí um caso específico. A radiação solar. A radiação solar é algo produzido naturalmente através de interações químicas e físicas nas estrelas. No caso, na nossa estrela solar. E nós temos as fontes artificiais, no caso de ondas de rádio, ondas de TV, que são produzidas por nós, seres humanos. Tá? Bem, pessoal, essas são o quê? São as duas fontes de radiação que nós podemos ter. Dito isso, quais os tipos de radiação? Então, só relembrando na nossa aula sobre o espectro eletromagnético, a radiação ela pode ser não ionizante e pode ser ionizante. A não ionizante ela não interage com o corpo biológico. Já a ionizante, ela interage com o corpo biológico, produzindo alteração do DNA ou podendo produzir formação de novas células no corpo, que são as chamadas células cancerígenas. Bem, turma, a radiação ela não tem somente o malefício, ela também tem o benefício. O que seriam dos exames se nós não tivéssemos, por exemplo, o aparelho de raio-x, o aparelho de tomografia computadorizada, se nós não tivéssemos, por exemplo, nesse caso, nessa figura, o equipamento de radioterapia. Então, a radiação eletromagnética, quando utilizada em benefício do ser humano, ela tem muitas e diversas aplicações e que facilitam o quê? Facilitam o diagnóstico de doenças, o tratamento de doenças. Então é muito importante você conhecer, tá, cada um desses tipos de radiações e o que ela pode ocasionar em termos de benefícios e malefícios. Então a radioterapia externa ela é feita por meio de aceleradores de partículas lineares que produzem radiação ionizante e vão interagir com a célula cancerígena, destruindo-a. Tá? Então, olha o desenvolvimento que nós tivemos aí em relação à utilização da radiação como forma de tratamento de doenças. Quais radiações produzem alterações? Como eu disse para vocês, as radiações que produzem alterações são as radiações ionizantes, aquelas que se enquadram à direita da luz visível no espectro eletromagnético e que possuem alta frequência e baixo comprimento de onda. Bem, a radiação eletromagnética, quando interage com materiais biológicos, ela produz alguns tipos de efeitos. Nós podemos ter os efeitos físicos, tá? Os efeitos químicos, os efeitos biológicos e os efeitos orgânicos. Como efeito biológico, nós podemos citar a produção de células, alteração do próprio DNA, o que pode produzir células defeituosas, onde essas células provavelmente vão dar formação ao chamado câncer, que você vai necessitar utilizar uma forma de terapia para poder conseguir modificar ou combater essas células cancerígenas. Isso onde? Isso no corpo humano. Tá? Além disso, nós temos a interação delas com materiais biológicos. Quando você tem interação com materiais biológicos, você pode o quê? Você pode modificar ou fazer alterações na molécula de DNA, certo? As ligações elas são quebradas e novas ligações são refeitas, só que essas ligações elas são anormais, ou seja, são ligações defeituosas. E nessa figura seguinte você tem um defeito, uma estrutura de DNA produzida por uma interação de radiação com material biológico. Isso produziu um dano na base nitrogenada do DNA e, consequentemente,
pode produzir uma malformação ou até mesmo uma alteração significativa na estrutura desse sistema biológico. Como é realizada a proteção contra a radiação? É utilizado roupas especiais. Geralmente essas roupas elas são roupas que levam em consideração proteção do chumbo, tá? E, além disso, você tem outras roupas especiais que são utilizadas para outros tipos de radiações, principalmente aquelas radiações ionizantes que atentem, que tenham uma frequência maior e uma interação maior com o corpo humano. Então, nesse caso, você precisa de roupas especiais. E essas roupas elas atendem a normas e padrões bem definidos. Bem, pessoal, com isso a gente chega na radioterapia, que é o tratamento localizado que utiliza radiação ionizante para ocasionar morte celular, inibir o crescimento de células neoplásticas ou doentes de forma isolada ou associada, liberando dose calculada a um volume ou leito tumoral com o mínimo de danos a estruturas sadias. Para se fazer a radioterapia, você segue alguns padrões bem característicos e específicos, que são a simulação, o planejamento e o tratamento. A simulação, ela simula as condições de tratamento por meio de exames radiográficos que auxiliam a visualização e a definição da área a ser irradiada. O planejamento, a partir desses cálculos obtidos na fase de simulação, define-se a dose diária e o período de tratamento. E, por fim, você vai ao tratamento específico, onde há a aplicação da dose calculada com acompanhamento multiprofissional. Então, pessoal, a radiação ela não tem só seus malefícios, ela tem seus benefícios, certo? Segue abaixo um material muito bom, que é o denominado Efeitos Biológicos das Radiações, dos autores Alci Luiz, da Angélica Francesca Mares. E, para vocês, seria interessante ter acesso a esse material, a esse artigo, pois ele pode aprofundar e enriquecer o conhecimento. Agradeço muito a atenção de vocês nessas nossas aulas, por terem acompanhado. Espero que tenham gostado e estamos chegando ao final da nossa última aula. Espero que tenham aproveitado ao máximo os ensinamentos. Tá? Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Desejo a todos um excelente estudo, que tenha tido um excelente acompanhamento e tudo de bom a todos. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima oportunidade.